dar bom dia a todos aqui. Parabenizar a professora Mônica e a equipe responsável pela organização deste evento. É um evento de extrema importância, de extrema relevância, muito bem organizado. Então, professora Mônica, em seu nome, dou parabéns a todos. Parabenizar o professor Luiz Otávio. Eu fiquei muito satisfeito, agradavelmente satisfeito pela abordagem que o professor Luiz Otávio deu ao tema. É uma abordagem eminentemente aplicativa de uma questão jurídica que forçosamente tem um diálogo de natureza multidisciplinar com outras áreas, e é exatamente nessa linha que nós estamos procurando conduzir o mestrado profissional em Direito, o primeiro mestrado profissional em Direito do Brasil. É um desafio enorme definir exatamente qual é o foco que deve ter um programa de pós-graduação estrito sensu, especialmente que tipo de pesquisa um mestrado profissional pode e deve gerar, produzir, o que diferencia um mestrado profissional de um mestrado acadêmico. E, por ora, professor Luiz Otávio, nós temos percebido que a questão aplicativa é um diferencial importante, e a questão aplicativa combinada com a questão teórica também, né? Eu acho que este é um diferencial que nós pretendemos trabalhar bastante. Existe uma disciplina que, por coincidência, sou eu que ministrarei no mestrado profissional, que são arranjos contratuais e societários. Eu vi muitos pontos de contato aqui. Talvez a questão societária seja algo, um adicional em relação ao que eu vi hoje exposto pelo professor. Como é que esses arranjos contratuais, se são puramente contratuais ou eles adotam formas de alianças estratégicas, joint ventures com a parte societária, são temas que eu estou desenvolvendo, preparando para apresentar na minha disciplina. Dito isso, eu acho que os cumprimentos já foram todos dados. Nós temos aqui três panelistas profissionais, professores acadêmicos, policymakers da mais alta qualidade. O professor Araquém Alves de Lima, coordenador geral da Academia de Propriedade Intelectual do INPI, que falará em primeiro lugar sobre formação e capacitação para a gestão da propriedade intelectual na inovação aberta. Em seguida, o professor Fabrício Polido, professor adjunto de Direito Internacional da Universidade Federal de Minas Gerais, doutor em Direito Internacional pela Universidade de São Paulo, que falará sobre interfaces entre plataformas colaborativas de pesquisa e desenvolvimento, propriedade intelectual e inovação aberta. E, finalmente, o Dr. Juliano Scherner Rossi, né? Procurador federal, meu colega em termos de simetria estadual, porque eu sou procurador do Estado de São Paulo também, membro da Advocacia Geral da União e mestrando da Universidade Federal de Santa Catarina, que falará sobre inovação aberta na ótica dos aspectos contratuais do setor de defesa aeronáutica e aeroespacial. O pedido é que as participações dos nossos panelistas procurem se ater aí ao tempo de 20 minutos, eventualmente com alguma tolerância adicional, se necessária. Nós estamos um pouco behind the schedule aqui, vamos procurar acertar o passo na medida do possível. Então, eu passo agora, sem maiores delongas, a palavra ao Dr. Araquém para fazer a sua exposição. Bom, bom dia a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer aos organizadores, a professora Mônica, principalmente, que está à frente da coordenação do evento, né? Mas também ao professor Pimentel, né, que é um entusiasta da temática e consegue
articular, né, grupos de pessoas, de instituições, tudo para a gente desenvolver essas ações. Então. E dizer da minha felicidade de poder, né, estar aqui nesse ambiente da GV de São Paulo, Direito de São Paulo, para, de alguma forma, contribuir com esse debate, essa discussão, e que vai marcando o início, né, de uma interação, né, que eu espero que seja longa, né, e produtiva no campo acadêmico sobre a propriedade intelectual e suas múltiplas possibilidades, né, de discussão e de produção, envolvendo o campo do direito, da economia, das tecnologias, né, da informação tecnológica, que propriedade intelectual envolve tudo isso, né, e quando se relaciona com inovação, muito mais multidisciplinar ela vai ficando. Né? Não é isso? Bom, a minha apresentação, a ideia é falar, né, desse um desafio enorme que existe no campo da inovação. Algumas coisas foi muito bem apresentado aqui pelo professor Pimentel. A complexidade, né, que o ambiente de inovação envolve, né, pela necessidade de interação entre muitas instituições diferentes, com preocupações, com funções, com responsabilidades diferenciadas, né, e que precisam interagir para constituir o que se chama o Sistema Nacional de Inovação. O foco que eu vou procurar dar aqui é da necessidade de uma capacitação específica em propriedade intelectual para interagir, para atuar nesse mundo da inovação, né? E com o desafio ainda maior, que é o da inovação aberta, que tem algumas questões novas que estão sendo colocadas, né? E com desafios também novos. Então, a ideia da apresentação é muito rapidamente fazer uma apresentação do INPI, né? Eu sei que a maioria deve conhecer, todos devem conhecer, mas só para reforçar algumas de suas funções principais, né? E a partir daí falar sobre inovação e inovação aberta, só também para mostrar um quadro geral do que é que quais são as questões envolvidas, para falar do problema de gestão da propriedade intelectual e, de uma certa forma, uma certa prestação de contas do que é que a gente vem fazendo em termos de formação em propriedade intelectual para interagir nesse mundo e fazer algumas considerações finais, né? Bom, só rapidamente, o INPI, né, é uma autarquia federal, né, que é vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, né, foi criado aí no final do ano de 1970. Ele tem as responsabilidades de concessão de direitos de patentes, registro de marcas, registro de programas de computador, registro de desenho industrial, indicações geográficas, a averbação, né, dos contratos de transferência de tecnologia e franquia empresarial, e tem um conjunto, né, de leis, né, que é de sua responsabilidade para desempenhar essas funções todas aí, né? Então, aqui é uma foto histórica aí do INPI, porque esse é o prédio onde ele se localiza, é um prédio antigo que está sendo desativado, né, para essa área toda, né, no Rio de Janeiro está entrando em reforma, né, o Porto do Futuro ali, aquela coisa. Ele fica em frente a esse museu novo que foi inaugurado, que é o MAR, né, Museu de Arte do Rio, né. Então é o primeiro arranha-céu da América Latina, né, foi construído nos anos 30, então é uma área histórica interessante. E nesse prédio vai ter um museu da inovação e da propriedade intelectual. A gente tem um banco de dados importante das patentes, tem patentes interessantes que tem até desenhos do Debré, né? Aí a gente está organizando ali para ser a Academia da Propriedade Intelectual e o Museu da Inovação, né? Bom, mas a questão é a gente entender essa relação entre inovação e propriedade intelectual, né? E o Brasil tem uma característica importante, né? Às vezes as pessoas dizem, olha, o Brasil não inova, não é um país inovador. No entanto, nós temos uma experiência grande de inovar, porque somos um país com um processo de industrialização importante, né, que dos anos 30
aos anos 80, se concretizou ramos importantes da indústria, né? Essa industrialização se deu principalmente com importação de tecnologias, né? Só que tecnologia não é algo, não é uma máquina que chega e você simplesmente coloca para funcionar, né? Tem que ter todo um processo de adaptação, né? E para isso tem que ter qualificação específica, tem que desenvolver, tem que inovar em cima a partir dessas coisas. Então o Brasil tem uma experiência de inovação chamada adaptativa, mas que, no entanto, ela foi separada, foi apartada do processo de apropriação intelectual, né? Então a gente tem, quando vai ver os números de patentes brasileiras, eles são muito baixos, né? Então houve um certo descuido em relação à apropriação dos resultados do que a gente vem fazendo em termos de tecnologia, coisa que foi se revigorando e a partir dos anos 90, principalmente, foi ganhando muita força a ideia da inovação, a preocupação com a inovação e a apropriação dos resultados da inovação. Mas o que eu quero mostrar aqui é que, na verdade, a partir de meados do século XX, né, o papel da inovação tecnológica se intensificou muito, né, e vem se tornando né, o principal fator, né, motor de propulsor do desenvolvimento econômico. Você pega a história desses países que a gente chama de desenvolvido, eles são países onde a taxa de inovação e os processos de inovação e de interação entre ciência, tecnologia e propriedade intelectual e inovação é muito forte. Então, só para citar algumas coisas aí, né, o microprocessador, né, sabe que em todo canto, em tudo existe chip, né, então é uma base fundamental de funcionamento de toda e qualquer coisa, né. Os medicamentos são uma área forte de inovação e que usa muito a propriedade intelectual. O Google aí representando o setor de serviços todo e de internet, tudo, né? Em todas as áreas, né, do conhecimento, né, e inovação foi se relacionando muito fortemente com propriedade intelectual, né? Você pega coisas que aparentemente são simples, mas um barbeador desse, um aparelho desse tem cerca de 70 patentes, né? E quando foi feita a nova versão lá do Turbo, Mach 3 Turbo, foi acrescentada mais 52 patentes, né? Ou seja, em todas em todas as áreas, em todos os setores, né, da sociedade, o processo de inovação tecnológica foi se desenvolvendo e todos muito relacionados com sistemas de propriedade intelectual, com formas de proteção jurídicas e não jurídica também, né, que o professor que já até se referiu na disciplina dele, que eu acho que é um foco muito importante esse, de que a proteção, né, não é só por meios jurídicos, não tem outras formas, né. Em todas as áreas da vida, né, o nosso cotidiano foi sendo revolvido, né, pelas inovações tecnológicas, que é um resultado, como o professor Pimentel já explicitou aí, de uma relação entre ciência e tecnologia, desenvolvimento de conhecimento no campo científico, no campo tecnológico e transferência desse conhecimento para as empresas, né, para que se tenha novos produtos, novos processos de produção, novas formas de organização da produção, novos mercados e tudo mais, né. O cartão de crédito é um dos principais símbolos, né, dos processos de inovação, porque acomoda no seu pequeno corpo ali o conjunto de inovações que vai desde as tecnológicas, as de organização, de articulação institucional, empresarial, é um grande símbolo disso tudo, né. Bom, o resumo disso tudo aí é que a inovação, a gente, quando está falando nessa questão da inovação, é que ela tem que ser entendida como a introdução, né, com êxito, né, no mercado de produtos, processos novos. Essa questão do êxito é fundamental. Tem que ser pensada a inovação não só como o surgimento ou o desenvolvimento de algo novo, né. Algo novo que não dá retorno financeiro, que não gera comércio, né? O professor Pimentel também já colocou ali, que não, se não sair da prateleira e gerar uma receita para pagar os custos, que em geral são muito altos, porque todo o processo de inovação é resultado de uma interação entre pesquisa e desenvolvimento que tem um processo, são várias etapas complexas e caras, né? De altíssimo custo. Então isso tudo tem que ser pago com a realização comercial. Então, o êxito comercial é um critério fundamental para dizer se há inovação ou não. Não adianta você desenvolver algo novo e aquilo não ter aceitação no mercado, né? Não é que não se... você pode dizer, poxa, mas
todo o processo de pesquisa, de estudos, de contratação de novas pessoas e a geração de um produto novo, isso não valeu de nada? Valeu, né? Valeu sim. Mobiliza, gera renda, mobiliza pessoas, cria novas competências. No entanto, não é inovação, né? É outra coisa, mas a inovação é quando tem um retorno financeiro diferenciado e faz com que a empresa consiga fechar um ciclo desenvolvendo novas inovações, colocando novos produtos no mercado, novos processos, né? Então, esse é o entendimento que a gente tem que ter de propriedade, sobre inovação, né? E a inovação ela tem características muito específicas, né? Primeiro que ela é vinculada a algo ligado à empresa, né? A inovação é resultado de uma decisão empresarial, né? Tem outros atores que participam do processo de inovação, como a universidade, que é um parceiro, um ator importantíssimo. No entanto, a inovação ela é resultado de uma decisão empresarial, né? Então é uma decisão microeconômica. Você pode receber os melhores relatórios, né, que existem sobre as possibilidades daquele produto, daquele processo, daquele conhecimento, né? Dizer, olha, isso aqui vai dar certo, está bem feito, é uma coisa que não existe. No entanto, o empresário, o dono do dinheiro lá, que no final das contas tem que tomar a decisão. Poxa, eu vou investir nisso ou não vou? E aí há um conjunto enorme de fatores que são exógenos à empresa que vai pesar quando ele vai tomar decisão, né? Há muita incerteza no mercado, as questões de macroeconomia, uma série de questões que os concorrentes, né? Todas questões importantes. A inovação ela é cumulativa ao longo do tempo, né? A empresa que começa a inovar, ela basicamente fica obrigada a continuar inovando, ela tem que usar aqueles conhecimentos que ela vai gerando para fazer sempre novas coisas, porque vai havendo um processo de imitação, alguém chega a fazer igual, e depois a economia como um todo está produzindo do mesmo jeito que ele. Ela tem que ser diferenciada, né? Então fazer produtos diferenciados, colocar a diferenciação é o fator fundamental, você fazer diferente dos outros, né? Ela exige isso aí, né, que é importante, cada vez mais colaboração entre grupos diferentes, né, de especialistas, né, para desenvolver coisas novas, né? E ela é cercada de grande incerteza, né, isso que eu já comentei. Então você, no final das contas, as decisões são muito voltadas à leitura que se faz do ambiente onde vai ser lançado o produto, né? Ela depende de uma série de serviços, que são chamados serviços tecnológicos, que são complexos e diferenciados, para os quais se requer formação e capacitação específica. Então, fazer prospecção, monitoramento e avaliação tecnológica é uma coisa extremamente necessária. Você vai lançar um produto novo, você tem que ter uma noção, né, de que tipo de mercado, que tipo de concorrentes existe ali, que tipo de tecnologias são utilizadas, se aquela tecnologia que você está propondo é uma tecnologia nova ou não é. Então, é necessário ter capacitação para isso, né? Os estudos de viabilidade econômica, ou seja, uma série de questões, né, que envolve, que é o chamado serviço tecnológico, que envolve nisso aí tudo, tem resultados específicos que são os registros de marcas, registro de patentes, a manutenção de equipamentos de P&D, um conjunto de questões complexas. Então, na verdade, né, eu pensei essa frase aí do Cláudio Rodrigues, do CIETEC, que é muito interessante, ele falando que inovação ela não se dá por acaso, né, ela requer um ambiente, né, e precisa ter continuidade, maturação, entendimento, né, capacitação, ambiente favorável, ou seja, há uma necessidade de ambiente e interações muito complexas para que você tenha inovação como resultado, né? E essa habilidade que é necessário ter para mobilizar essas competências, esse ambiente complexo, é extremamente fundamental para que a inovação aconteça. E, por fim, assim, até concluindo essa parte da inovação, a inovação, no final das contas, você tem que entender como o resultado de uma relação que é extremamente complexa, principalmente entre a academia, produtora de conhecimento, e as empresas, né? E ela é complexa porque são dois mundos
que tem dinâmicas diferentes, tem processos de trabalho diferentes, tem metodologias de trabalho diferentes, tem um entendimento do mundo que é diferenciado, né? Então, isso, quando você faz uma pesquisa tecnológica em qualquer universidade, num laboratório, você tem as condições ideais, né? Então, você tem uma matéria-prima ali que é de pureza 99,999%, você tem um ambiente controlado, né? Você tem uma série de condições que não existe no mundo real. Quando você vai, quando vai proteger, você protege, né? A patente sai naquele ambiente, muitas vezes. E quando você vai colocar em escalas maiores, aí a coisa é totalmente diferente, porque você não tem produtos, matérias-primas com tanta pureza, você precisa fazer numa escala muito maior, então você fazer 10 de uma coisa é fácil, tá? Mas quando vai fazer 100, quando vai fazer 1000, quando vai fazer 10.000, a coisa toda muda, né? Então, e as dinâmicas desses ambientes são muito diferenciadas. Então, é por isso que ela é fundamentalmente uma coisa muito complexa, os ambientes são diferentes. Então, construir essa relação entre o ambiente da academia e o ambiente da empresa é muito difícil, porque cada um tem um prazo, tem tempos diferentes, né? Para a empresa, o tempo é dinheiro. Então, você tem prazo para fazer as coisas. As universidades, né, no ritmo de pesquisa do pesquisador da universidade, às vezes ele tem que fazer um relatório lá de pesquisa, mas às vezes não está tão preocupado com... E ainda mais a universidade tem a função de formar pessoas, então a pesquisa está voltada para a formação, você tem que ir num ritmo diferenciado. Então, esse é o ambiente, né? E é nesse ambiente que surge o problema da inovação aberta, porque a ideia da inovação aberta é que ela é um processo de abertura desse processo de inovação. Você tem as empresas inovando, né? Isso aqui foi tirado lá de uma apresentação do Bruno Rondani, que é do Open Innovation Center do Brasil, né? Ele diz, olha, a inovação aberta é o processo de abertura, né, da inovação, desde a geração do conhecimento até a comercialização, né? Mantendo um fluxo constante, né, entre as fronteiras da firma, suas fontes de inovação e mercados. Ou seja, é uma abertura nesse processo complexo para a colaboração entre outros entes, ou uma colaboração mais constante, né? E ele fala que o processo, que os fatores que foram decisivos para que houvesse essa abertura, né, do sistema de inovação, foi primeiro o aumento da mobilidade da mão de obra qualificada, né? Que antes, assim, a ideia do Open Innovation é que você tem a empresa fechada desenvolvendo todo o processo de geração de conhecimento, buscando o conhecimento lá numa universidade ou num outro fornecedor, um produtor de conhecimento qualquer, né? E ela desenvolvia todo o processo por conta própria. Então, ele disse, olha, mas aí teria mão de obra qualificada para isso. No entanto, eles olham um processo de disseminação, de mobilidade, as mudanças que foram acontecendo no mundo. Você pega um caso específico, a quebra lá do mundo socialista, né, com muita mão de obra qualificadíssima nas áreas técnicas. Essas pessoas circularam pelo mundo, criou novas possibilidades de contratos, né? Então, e de pessoas prestando serviço. As universidades também passaram a ser mais participativas e querer, né, estar presente no processo de inovação, né? Crescimento da indústria de venture capital, de empreendedorismo, financiando diversas ações. Então, ele cita um conjunto de coisas que fez com que o processo de inovação se tornasse mais aberto, né? E ele também cita aí que as ideias para inovar, né, deixaram de vir só da própria empresa e cita um conjunto de novos atores, né, que vão surgindo. Então, inventores individuais, grandes laboratórios de P&D, as universidades e tal, né? No entanto, e que isso faz com que a colaboração passe a ser uma forma requerida e buscada para se fazer inovação. No entanto, o que eu coloco é o seguinte, que há vários padrões de colaboração, né, que é para entrar na questão da propriedade intelectual. Porque, se você pensar, uma coisa é a colaboração entre duas grandes empresas, né? Se você pega, por exemplo, a Samsung e a Apple, né, elas têm um padrão, né, tecnológico de controle de áreas do conhecimento, de áreas da tecnologia, tem um grupo de colaboradores extremamente capacitados, um padrão de discussão e de interação do mesmo nível. Então, elas se sentam, definem coisas e pode ter um sistema de colaboração ou não.
Outra coisa é você pegar, por exemplo, a Samsung para interagir com uma universidade brasileira, com um pesquisador de uma universidade, né? E tentar aceitar ou abrir para que esse pesquisador, individualmente, ou até o próprio NIT, tenha alguma participação, né? Então, a assimetria entre esses entes é muito grande. Então, a inovação aberta e a coisa da colaboração é preciso ver que uma coisa é você participar de algum edital que a empresa diz, quando ela tem já todo um processo montado, estruturado, e diz, olha, você pode participar aqui em alguma coisa, né? Outra coisa é quando grandes empresas se sentam e definem um projeto de desenvolvimento de produto. O caso do Blu-ray, né, uma experiência importante disso, quando pega grandes projetos de aviação, que é o tema aqui, então o Mauro pode falar melhor disso, a interação entre empresas. Então isso é muito complicado e o fundamental, o importante disso é você ter muito claro, para fazer a colaboração nesse nível, a questão de que o que é de quem e até quando, que é a questão do contrato, né? Ou seja, você senta para negociar com uma empresa que tem espalhada no mundo todo, com milhares de advogados e economistas que entendem e trabalham com tecnologias complexas, né? E para assinar um contrato de transferência de tecnologia ou de participação no processo, você tem que ter muita capacidade de elaboração de contrato para não ser prejudicado. Então, o que é de quem, né? Então, essas empresas, quando se sentam, isso aí fica muito claro. Então, a questão contratual, ela é fundamental, né? Então, é por isso que vem o problema da gestão, né? E a importância de entender os itens específicos de propriedade intelectual para pensar como esses acordos de cooperação são geridos e como a tecnologia é montada. E quando você pensa em fazer a gestão da propriedade intelectual para inovação, as perguntas que você tem em mente, falar em gestão basicamente é isso. É ter, primeiro, né, você ter a clareza no desenvolvimento de tecnologias ou de qualquer outra coisa, ter sempre em mente, né, o que é passível de proteção naquilo que eu estou desenvolvendo e qual o melhor instrumento, qual o instrumento mais adequado para proteger o que eu faço. Então, isso é uma pergunta central para quem está fazendo qualquer coisa, né? Se eu escrevo, se eu sou da área de serviço, então como é que eu protejo, né? Depois, ter conhecimento dos procedimentos adequados para formalizar cada um dos direitos de propriedade intelectual, né, e fazer as gestões para manter esses direitos na sua empresa, o seu direito específico, né. Manter vigilância sobre os direitos constituídos e defendê-los em caso de uso não autorizado por terceiros, né. Organizar o portfólio de propriedade intelectual da empresa, né, e ter a noção do valor desses ativos intangíveis para poder negociar com os outros, né. Então, usar as informações que são constantes dos documentos de propriedade intelectual para interagir com outras empresas, com outros grupos, com outros setores, né. E, fundamentalmente, estar capacitado para elaborar e negociar os contratos de tecnologia, né. Então, essa capacitação, né, tanto da empresa como dos grupos de produtores de conhecimento, tecnologia, ela tem que estar muito clara para você interagir num mundo onde as negociações envolvendo tecnologias e ativos intangíveis são crescentes, elas são complexas, né, são difíceis de fazer uma métrica, de mensurar, né. Então, isso é que é o importante. Assim, o ambiente da inovação é um ambiente extremamente complexo, envolve uma assimetria muito grande entre os atores, e isso aí são, a nosso ver, as questões que são fundamentais de serem pensadas. Eu não vou passando, eu sei que já estou bastante avançado no tempo. Tem uma série de questões importantes que podem ser buscadas nos documentos de propriedade intelectual que ajudam ao ator entender os outros que estão presentes numa negociação. Então, se você senta para negociar com a Samsung, você tem que ter o mínimo de conhecimento sobre o que ele tem, o que ele coordena, os mercados. Então, os documentos de patentes, por exemplo, possibilitam um conjunto enorme de informações, né, que possibilitam você fazer cenários, prospecção tecnológica, fazer o monitoramento, né. No entanto, para ir aqui para a parte final, né, o que é que a gente tem feito, né, e qual o papel que o INPI, né, tem prestado para ajudar a esse ambiente da inovação, né? Ou seja, a gente tem se preocupado em organizar um sistema de capacitação e um sistema de colaboração entre produtores de conhecimento
para entender melhor a propriedade intelectual e fazer com que os atores no Brasil, principalmente as empresas, as universidades, consigam participar desse esforço mundial de inovação, principalmente da inovação aberta, porque tem criado possibilidades de participação em diversos fóruns, né, de tecnologias importantes. Então, o INPI montou um planejamento estratégico com essa ideia de firmar o INPI como uma entidade produtora de conhecimento sobre propriedade intelectual, né? E isso aí se deu fundamentalmente em função da Lei da Inovação, que quando você vê a Lei da Inovação, ela define lá o que é uma ICT, né, uma instituição científica e tecnológica, e define também o que são os núcleos de inovação tecnológica. E diz que os núcleos de inovação tecnológica é mandatório, ou seja, as universidades, né, as ICTs, como está definido, são obrigadas a constituírem seus núcleos de inovação tecnológica. E quando você vai ver as competências que são colocadas para esses núcleos, são todas vinculadas à propriedade intelectual, né? Então, zelar, né, pela proteção das criações, licenciamento, inovação, transferência de tecnologia, avaliar e classificar os projetos que estão em andamento nas universidades para viabilizar a patenteabilidade, fala do inventor independente, proteção das criações, ou seja, fala de um conjunto de atribuições, né, para as quais as universidades, naquele momento, não tinham a competência adequada para fazer. Então, ou seja, gerir uma política de inovação e de propriedade intelectual. Você tinha pessoas, né, em alguma universidade, uma e outra, que trabalhavam já com isso, mas não tinham a competência instituída para constituir os núcleos de inovação tecnológica. Então, nós fomos montando alguns cursos, né, que foi a ideia de um planejamento estratégico que a gente desenvolveu, de constituir um centro de formação e educação em PI e também um centro de pesquisa, né, usando propriedade intelectual. Isso aí foi aceito pelo nosso Ministério e foi incorporado numa resolução própria, né, do MIDIC, para constituir nossas atribuições. E, em função disso, a gente foi montando, desde 2005, 2004, alguns cursos, né? Montou uma estrutura de curso básico, intermediário, avançado e algumas oficinas práticas, né, sobre redação de patente, informação tecnológica, transferência de tecnologia, com o objetivo de formar nas universidades as pessoas que fossem constituir esses núcleos de inovação tecnológica, compor um conjunto, uma categoria de gestores para lidar com essa questão da propriedade intelectual. Esses cursos a gente implementou no Brasil todo, né, são os números aí dos resultados, né, desde 2005 até o ano passado. E o ano passado a gente já começou, esses cursos são presenciais, né, de 40 horas, e a partir do ano passado a gente começou a trabalhar com o ensino à distância, né, um novo aprendizado que estamos tendo para constituir um conjunto de informação que seriam necessárias, né, todos saberem, conhecer o que é proteção intelectual, o que alcance tem, o que é diferenciar a patente da marca, do desenho industrial e tudo mais, né? E também constituímos um programa de mestrado profissional, né, um programa de mestrado profissional em propriedade intelectual e inovação, né, que tem essas 4 linhas de pesquisa, que era a ideia, além de ir para essa formação, aquela capacitação de curto prazo, com cursos de 40 horas, ter um ambiente de uma reflexão mais profunda, que gerasse dissertações, que fosse montando uma metodologia de acesso aos dados de propriedade intelectual para gerar uma nova visão sobre os diversos setores tecnológicos e a dinâmica da economia brasileira. E os resultados são muito interessantes, porque o mundo acadêmico não utilizou esses dados, né, muito para entender o que é que acontece, e os dados de propriedade intelectual lhe permitem um conhecimento das tecnologias e dos mercados de uma forma como nenhum outro dado consegue fornecer. Então, essas são as linhas de pesquisa que a gente tem no nosso mestrado, né? E nesse programa de mestrado a gente foi constituindo disciplinas, né, disciplinas novas, que acho que é a maior contribuição que a gente dá, que é uma coisa você dá uma aula, eu sou economista, dá uma aula de macroeconomia, você tem um manual, 300 anos, né, microeconomia, vai dar direito comercial, tá coisa lá. Mas se você for falar em propriedade intelectual no agronegócio,
propriedade intelectual e nanotecnologia, né? A globalização do sistema de propriedade intelectual, que a gente tem a sorte de ter o professor Pimentel dando. São temas novos, né? São questões novas que você tem que juntar esse conteúdo todo para constituir uma disciplina. Então, a gente vem aí há 7 anos, né? E foi aumentando o número de disciplinas, todas com muita especificidade sobre propriedade intelectual, que você basicamente só vai encontrar lá, né? Lá no INPI. E é um esforço grande, né, do nosso corpo técnico de montar isso aí, para ter uma discussão que tenha algum sentido, né? Nisso a gente já está aí na 7ª turma, né? Tem 60 dissertações já desenvolvidas, né? E a coisa também mais recente, que é o doutorado, que foi aprovado pela CAPES, né? Foi uma coisa muito boa, né? Porque é o primeiro doutorado fora de uma universidade, né? E a CAPES fez um parecer muito legal, dizendo que é estratégico para o Brasil você entender de propriedade intelectual, discutir, aprofundar, ter teses, né, sobre isso, e que o único lugar onde era possível fazer é lá no INPI, por conta dessa competência que a gente foi acumulando nesse campo da formação, da educação, né, da geração de trabalhos, né? E isso tudo feito com muitas parcerias, né, com várias universidades, né? Não é um trabalho só nosso, mas a gente tem coordenado isso, que é muito importante. Bom, para finalizar, que eu acho que eu passei bastante da hora aqui, só fazer essas reflexões aí sobre as funções da propriedade intelectual, né? Em geral, a gente sempre foca mais na questão da proteção do conhecimento, né, e das inovações. E esse é realmente, de fato, um papel um papel fundamental da propriedade intelectual. Você proteger os novos desenvolvimentos, o novo conhecimento. Isso aí é fundamental, todo mundo já sabe. Mas outra função extremamente importante é o de fonte de informação relevante, fonte de informação estratégica para a tomada de decisão e para desenvolvimento de políticas públicas, né? Então, se você quiser saber a estrutura de qualquer mercado, o desenvolvimento de qualquer tecnologia, a propriedade intelectual, as patentes principalmente, ela tem informações extremamente importantes. Então, antes de tomar qualquer decisão de investimento, se tiver essa capacitação, essa formação para analisar a sua área, né? Não, vou entrar no mercado tal. Então, vai para tentar conhecer esse mercado. Propriedade intelectual tem informações que são extremamente relevantes para a tomada de decisão. E para montar política pública e para saber que tipo de tecnologia você incorpora, como é que você faz. Então. Terceiro, é o fator de atração de investimento, né? Você pode, imagina que alguém que vai investir aí $1 bilhão de dólares em qualquer negócio, esse investidor vai chegar numa universidade, num grupo de pesquisa, aí o grupo de pesquisa vai mostrar para ele, olha, está vendo esse papel aqui com uns gráficos, umas anotações, umas equações e tal, isso aqui vai dar um resultado técnico X ou Y. Aí o sujeito vai olhar e diz, poxa, pode ser, tudo bem, sei lá, tal. Mas se você mostrar um papel que é um título, né, de propriedade intelectual, que é uma concessão, né, de um instituto, é uma coisa do Estado, dizendo, olha, esse efeito técnico é muito provável que aconteça. Então, a garantia do investimento é mais viável, né, porque o cara vai negociar à medida que os direitos e a coisa técnica está ali apresentada, né? E também vai dar garantia e segurança a esse ambiente de negócio que envolve esses ativos intangíveis, que é uma coisa você dizer, olha, eu quero vender essa sala aqui que tem 100 cadeiras, tem um microfone e tal. Outra coisa é o conhecimento, né, descrito num papel. Então, a patente, né, no caso, e outros ativos, vai dar essa segurança para o investimento, à medida que os direitos estão ali bem delimitados e bem estabelecidos. Então, esses são as reflexões principais. E, por último, para finalizar mesmo, é que com essas atividades de ensino e pesquisa que o INPI vem desenvolvendo, a gente tem dado uma contribuição que eu acho que é importante, à medida que disseminamos, né, um quadro conceitual sobre o que é proteção do conhecimento, o que é transferência tecnológica, que ajuda no ambiente de interação e colaboração entre os diversos atores. Então, a universidade consegue falar com a empresa, sabendo do que é que está se tratando. Bom, era isso. Me desculpe, eu sei que avancei bastante no tempo. Doutora,
Araken, muito obrigado pela sua exposição, acho que foi muito instrutiva, suscitou uma série de questões aqui que motivam a reflexão. Eu percebo que essa relação entre academia e mercado, a inovação tem um papel fundamental, talvez seja a ponte entre os dois setores, entre conhecimento científico e conhecimento tecnológico, e embora agora não seja a fase de debate, mas eu lanço aqui sempre uma questão, o que é uma discussão que nós temos tido aqui, o que é inovação em ciências sociais e aplicadas, e especialmente o que é inovação jurídica, né? Então, uma coisa que o mestrado profissional em direito está tentando perseguir, inovação jurídica, mas isso fica por uma reflexão nossa aqui. Eu passo a palavra agora ao doutor Fabrício, ao professor Fabrício, desculpe. Muito obrigado, professor Mário Engler. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite formulado pela professora Mônica Guise, colega de vários anos e também colega de coorientação, que nos tornou sempre muito próximos, para além da relação acadêmica, mas sim por uma relação de amizade que vem se construindo nesses anos. E também é uma grande satisfação de compor esse painel com o professor Araken e também com o Dr. Juliano Rossi, que hoje conheci, e que trazem a discussão sobre temas que parecem ser de uma agenda comum de todos aqueles que aqui participam desse cenário. E muito me alegrou poder ouvir o professor Pimentel nas palavras que nos antecederam, trazendo a sua vivência, a sua prática na área da transferência de tecnologia, propriedade intelectual, reflexo do belo trabalho que desenvolve o professor na Universidade Federal de Santa Catarina. E isso é muito recompensador para todos que estão aqui, sobretudo pela necessidade de discutir os temas em torno da propriedade intelectual, não apenas da propriedade intelectual em si mesmo, isolada, mas antes as potenciais, as situações em que a propriedade intelectual, os direitos de propriedade intelectual interagem com essas novidades e também com a proposta desse evento, que é justamente desenvolver os aspectos relacionados aos arranjos de pesquisa e desenvolvimento, redes colaborativas, plataformas colaborativas em pesquisa e desenvolvimento, inovação aberta e a interação com os direitos de propriedade intelectual. É claro que cada palestrante traz para a audiência uma visão distinta e uma forma de pensar sobre o tema conforme sua experiência, sua prática e as suas opções de pesquisa. E eu, então, decidi justamente estruturar essa apresentação como um paper que eu ofereço ao nosso grupo, e acredito que essa seja a principal função de um workshop, de um seminário como este, num tempo reduzido e justamente pela limitação que nos é apresentada. Por isso, a minha ideia, quando eu busquei examinar justamente as questões relacionadas a inovação aberta, a propriedade intelectual nas redes colaborativas em pesquisa e desenvolvimento, foi justamente oferecer uma visão sobre a minha experiência de pesquisa e também prática na consultoria da advocacia, né, já que tenho essa vivência precedente ao ingresso à área da universidade, especialmente a Universidade Federal de Minas Gerais, meu recente espaço, para examinar como a inovação aberta revolucionou, em certo modo, como hoje ela é conhecida. É claro que ela não é novidade no cenário da colaboração empresarial, mas ela revoluciona, de certo modo, no momento em que nós nos encontramos, as formas pelas quais o direito vê essas relações. Então, não seria possível apenas examinar os arranjos contratuais em pesquisa e desenvolvimento, porque pesquisa e desenvolvimento é a fase originadora, inicial de qualquer estratégia empresarial no campo da inovação, ou seja, ela é o ponto de partida pela qual as empresas, a indústria como um todo, origina os produtos e processos inovadores, e que torna justamente esse trabalho um pouco mais desafiador, porque não é apenas examinar a perspectiva da propriedade intelectual, mas sim o direito como um todo. E essa tarefa de quem examina tanto da perspectiva de jurista
como também como aquele que prevê as questões relacionadas à consultoria, à prevenção de litígios e demais aspectos que giram e gravitam em torno desse problema que aqui nós examinamos, as redes colaborativas de pesquisa e desenvolvimento, inovação aberta e propriedade intelectual. Isso passa, então, do campo da propriedade intelectual e vai para as áreas do direito das obrigações, dos contratos, da propriedade como um todo, a propriedade intelectual e da responsabilidade. Examinando um pouco, talvez, de uma visão que a análise econômica do direito permite fazer, direito resumido em contratos, em propriedade e responsabilidade integram justamente os pilares da construção normativa e como a análise econômica pode auxiliar. Mas eu nunca fui um grande entusiasta da análise econômica do direito. Eu preferi sempre optar por analisar as questões em blocos e como esses modelos, se assim nós podemos resumir, ou categorias, interagem entre si. E nesse campo, todos esses campos específicos, quer dizer, nesse problema em especial, todos esses campos específicos se interrelacionam. De um lado, os contratos, os arranjos contratuais, as obrigações. De um lado, a propriedade intelectual em si e a responsabilidade. Então, isso nos forma justamente críticos desse tema e ele permite traçar algum plano de análise dessa questão que é o objeto da apresentação. Então, esse meu trabalho, esse paper, que eu acredito que seja o produto dessa apresentação, ele se dividiu em 4 partes. A primeira discutindo o contexto da inovação aberta e a sociedade global do conhecimento e como a atividade empresarial inovadora e inventiva ali se insere. Então, primeiro ponto de partida é sempre entender o contexto ou campo de aplicação. Não tem como estudar qualquer tema isolado sem contextualizá-lo. O segundo, uma transição de modelos e paradigmas clássicos da inovação e a interação com os direitos de propriedade intelectual. E ali identificar o papel da pesquisa e desenvolvimento como justamente fase do processo inovador. E segundo, os modelos normativos. E aí a minha preocupação, contratos, propriedade e responsabilidade nesse contexto envolvendo as partes interessadas. E aí identificar esses sujeitos, como a apresentação do professor Pimentel antecipou, é fundamental. Quem são as partes nesses arranjos? Quem são os principais interessados diretamente nas relações contratuais, proprietárias e de responsabilidade? E segundo, aqueles que seriam interessados no processo de maneira externa, mas também, de alguma maneira, endereçados nos produtos ou nas relações que emergem dessas redes de colaboração em pesquisa e desenvolvimento. E aqui eu estou falando justamente dos consumidores, estou falando dos fornecedores, distribuidores, que gravitam em torno desses arranjos de pesquisa e desenvolvimento no campo empresarial. Porque aqui a ideia também é justamente delimitar o escopo, inserindo, na medida do possível, as outras partes como sujeitos, as instituições de pesquisa, centros de pesquisa, universidades, ou seja, a própria presença do Estado, muitas vezes, nesse contexto. E nós sabemos que, uma vez que esses arranjos contratuais também devem lidar com outros sujeitos que não apenas as partes privadas, como os Estados, a administração pública direta, há leis especiais incidindo sobre esses regimes de regulamentação. A lei de inovação, a lei das licitações e toda a regulamentação em matéria de administração pública, federal, estadual, municipal, que muitas vezes acaba, de certo modo, interagindo ou se sobrepondo sobre os esquemas de regulamentação contratuais que nós conhecemos classicamente. Então, esses modelos normativos relacionados às plataformas de colaboração ou colaborativas de pesquisa e desenvolvimento são fundamentais e assim devem ser analisados. E, por fim, as interações críticas dos direitos de propriedade intelectual em redes de colaboração em pesquisa e desenvolvimento e inovação aberta, que me pareceram também fundamentais. Essas interações críticas são preocupações de quem tanto é estudioso ou pesquisou em torno dos direitos de propriedade intelectual e a sua relação com a tecnologia, e também daqueles que trazem consigo uma bagagem na advocacia consultiva empresarial internacional em torno dos arranjos relativos à pesquisa e desenvolvimento e transferência de tecnologia.
essa proposta de dividir dessa forma a apresentação, então, entre identificar qual que seria o papel das redes de colaboração em pesquisa e desenvolvimento na inovação aberta, como hoje ela se manifesta, observando um pouco do passado, do presente e do futuro, nessa ideia linear, cronológica, que me parece fundamental, para entender um pouco essa transição de modelos, e que eu entenderia também como paradigmas, de um lado, daqueles arranjos tradicionais, convencionais, em torno da propriedade intelectual, e as novas modalidades de arranjos contratuais, proprietários e de responsabilidade no campo das redes de colaboração em pesquisa e desenvolvimento. E é elementar pesquisa e desenvolvimento, porque se ela não se origina, quer no ambiente empresarial propriamente dito, industrial, quer no ambiente público, nas universidades, nos laboratórios, não há sequenciamento, não há aperfeiçoamento do processo inovador. Isso é fundamental. É claro que aqui nós não teríamos tempo, por exemplo, para destrinchar as possíveis situações em que a pesquisa e desenvolvimento se dá no campo da pesquisa básica ou pesquisa aplicada, mas em todas elas a propriedade intelectual, quer pela proteção patentária, quer pela proteção por topografia de circuitos integrados, pela proteção por desenho industrial, por direitos de autor, programas de computador, ela sempre resultará em preocupações que são aquelas em torno da melhor ou do melhor arranjo, da melhor gestão desses direitos no contexto das atividades em torno da pesquisa e desenvolvimento, ou do compartilhamento, por exemplo, de resultados emergentes ou resultantes dessa atividade originadora que é pesquisa e desenvolvimento. É o pontapé inicial. E há estatísticas muito interessantes que eu colho, por exemplo, da OCDE, da OMP, da Unesco, que trazem à consideração essas principais evidências de como, no campo da pesquisa e desenvolvimento, os arranjos contratuais, proprietários e situações, categorias de responsabilidade das partes envolvidas são cada vez mais inovadores. Há evidências trazidas pela OCDE que me pareceram muito importantes. Eu sempre trabalho com os relatórios, com os números, isso certamente estará espelhado no meu paper, e que os últimos anos testemunharam uma elevação significativa no processo de colaboração internacional e doméstico entre instituições, empresas e outros atores, elevando o número de publicações científicas especificamente dedicadas à pesquisa e desenvolvimento. E aqui eu ainda não estou preocupado com a monetização, ou seja, não estou preocupado com o produto comercial. É algo econômico. O econômico não se confunde com o comercial. Isso é muito significativo nesse contexto. E essa elevação do número de coautoria na participação em pesquisa e desenvolvimento, que também se reflete no número exponencial de coinvenções patenteadas nos países membros da OMP ou OMC, e também que formam estatísticas de patentes, talvez sejam indicadores bastante significativos nesse contexto. E há uma dificuldade muito grande para mapear as áreas específicas em que esses dados emergem no campo da pesquisa e desenvolvimento. Há setores que são setores com alto grau de visibilidade ou transparência nesses dados, como, por exemplo, o setor eletroeletrônico, informático, e outros em que isso acontece em menor medida, como o farmacêutico, por uma série de razões. Então, essas estatísticas, elas nos permitem observar que existe um entrelaçamento, existe um aumento exponencial dessas plataformas colaborativas que as tornem internacionais. Então, a minha também proposta de análise é sempre olhar na ordem global a construção dessas plataformas e como elas vão se gerir, se administrar do ponto de vista legal. E aí, por isso, minha preocupação em torno dos contratos, da propriedade intelectual e da responsabilidade, das responsabilidades das partes nesse contexto. A prevalência de parcerias em P&D em setores fundamentais, como das informações ou comunicações, tecnologias da informação, biotecnologia, que mostraram também essa relação. E aí é uma novidade, porque muitas vezes setores que não se conversavam tradicionalmente tiveram que adaptar os seus contratos para justamente
adequar e atender às demandas de P&D naquela área. Um exemplo clássico, imagine um engenheiro conversando com um biólogo, né, nas suas respectivas competências, um engenheiro de produção com um biólogo, tendo que trabalhar aspectos da pesquisa e desenvolvimento na área da biotecnologia. E, lógico que sempre os economistas, os advogados, vêm tomar parte nessa relação, e aí esse trabalho conjunto acaba resultando em arranjos bastante inovadores do ponto de vista contratual e também na propriedade intelectual. Há uma tendência também de terceirização de pesquisa e desenvolvimento e contratos de pesquisa no mundo. Essa ideia de outsourcing em pesquisa e desenvolvimento também gerou novas demandas contratuais e, por sua vez, litígios específicos em torno tanto da titularidade dos direitos decorrentes da atividade inventiva, inovadora, em P&D, e também aspectos relacionados à transferência de tecnologia. Nós não podemos dissociar essas duas vertentes nesses casos. As partes, muitas vezes, acabam entrando em conflitos nessa parceria. Então, é interessante porque a ideia de se estudar esses arranjos contratuais em P&D nos atuais modelos abertos da inovação, não fechados, aberto não significa que tudo é acessado livremente, ao contrário, o aberto aqui sugere a participação de vários atores, sujeitos interessados no contexto dessas redes colaborativas em P&D, o que torna justamente certos setores extremamente favoráveis a essa nova essa forma ou modalidade de alcançar o processo inovador nesse contexto. Então, isso vai mostrar justamente a importância. E segundo, que também há um número elevado de coinventores que são revelados pelos dados do PCT, do Protocolo de Washington sobre cooperação em matéria patentária, mostrando esse entrelaçamento e tentando nos evidenciar qual seria o mapa da distribuição da propriedade patentária e de propriedade intelectual, de outras formas da propriedade intelectual, no campo da pesquisa e desenvolvimento nesse contexto. E que também ainda a colaboração entre empresas para pesquisa e desenvolvimento e certos setores estratégicos, tá? E aqui nós tivemos já uma primeira provocação, que é o setor aéreo, e aeronáutico, mostra essa tendência de concentração, muitas vezes, das atividades de pesquisa e desenvolvimento na indústria, mas ela também existe em interação com a universidade, com os laboratórios públicos em outras áreas. E há modelos que, tradicionalmente, historicamente, resultaram nesse contexto. O modelo antigo, que me provocou também um estudo mais detalhado desses arranjos, eu sempre entendo que a preocupação seja examinar esses contratos e como eles se justificavam no modelo de inovação fechada. Casos interessantes, como a colaboração empresarial histórica e extremamente, a Karen poderia nos ajudar, extremamente controvertida no setor de telecomunicações nos Estados Unidos, que levava a discussões em direito concorrencial, em direito regulatório, nas grandes e gigantes das telecomunicações, a AT&T e Bell, que mostraram e deram talvez uma primeira formatação a esses acordos de colaboração em pesquisa e desenvolvimento, que eram acordos que, em geral, traziam cláusulas restritivas para as partes. Esse era o arranjo clássico. Cláusulas restritivas para as partes, exclusividade, seletividade, não concorrência, divisão dos royalties decorrentes da exploração da patente, muitas vezes alcançada de forma conjunta e, portanto, em co-invenção, e também cláusulas relativas à transferência de tecnologia, propriamente dita, entre as partes. Esse modelo ele foi, de certo modo, perdendo razão de ser no contexto da inovação aberta. Não só pelo alargamento, eu poderia usar a expressão subjetivo, quer dizer, mais partes envolvidas nos arranjos contratuais, os contratos se tornam complexos, há coligação de contratos nesse campo em especial, e aqui o direito das obrigações, também já mencionado pelo professor Mário Engler, é nota fundamental na análise desses arranjos, se tornou
muito mais significativo no quadro desses arranjos das redes de colaboração, pesquisa e desenvolvimento. E também porque, se nós olharmos um direito internacional da propriedade intelectual, a forma como a propriedade intelectual é regulada no plano internacional também não oferece um espaço, eu diria, indutor ou conducente com os novos arranjos nas contratuais, proprietários de responsabilidade, nas redes de pesquisa e desenvolvimento, por uma razão muito óbvia. Porque o regime clássico de proteção da propriedade intelectual, que é edificado sobre as convenções de Berna, Paris e o Acordo TRIPS, mais recentemente, se concentra muito na preocupação, não só, evidentemente, da aquisição e manutenção dos direitos de propriedade intelectual, patentes, marcas, direitos de autor, programas de computador, como também na ideia do registro. O registro dos direitos de propriedade intelectual se torna uma garantia para a empresa no processo de inovação, porque ela entende que muitas vezes, se ela buscar proteção patentária depositando os pedidos de patente, isso conferiria maior segurança à atividade inovadora e inventiva no campo empresarial, que também vai refletir já na fase originadora de pesquisa e desenvolvimento. Isso também tem que ser reconsiderado quando nós olhamos para o cenário atual, que eu chamaria de presente e futuro, da propriedade intelectual nas redes colaborativas de pesquisa e desenvolvimento, porque esses arranjos contratuais são abertos e a forma, muitas vezes, de gestão dos direitos de propriedade intelectual não se dá apenas na concepção clássica dos registros, quer dizer, mais patentes depositadas nos escritórios de propriedade intelectual nos países membros da OMP e da OMC. Estou falando OMP e OMC por causa das convenções de Berna e de Paris, que os países são membros, e também da OMC no que diz respeito ao Acordo TRIPS, de que são partes dos países que têm obrigações multilaterais relacionadas à proteção dos direitos da propriedade intelectual, patentes, marcas, invenção, e também em relação à aquisição e manutenção desses registros nos países. Os escritórios que se encarregam disso. E as partes têm todos os instrumentos pelas leis domésticas para buscar a proteção. Só que talvez esse modelo, e aí aqui eu já vou ao caminho final, eles se tornam obsoletos diante das necessidades que as redes de pesquisa e desenvolvimento hoje enfrentam, sobretudo quando os novos arranjos, que são arranjos e são formas, modalidades contratuais antigas, mas elas, ao se confrontarem com a participação de múltiplas partes e interessados, e aqui, tanto no que diz respeito a uma colaboração horizontal entre institutos ou centros de pesquisa, universidades, empresas, entre si, e vertical, institutos de pesquisa, centros de pesquisa, universidades, empresas e os interessados, os distribuidores, fornecedores e os clientes finais, os consumidores, temos aí novas preocupações em torno desse arranjo complexo que passa a ser a conjugação dos contratos, da propriedade intelectual em si e das responsabilidades das partes. E que também existe aí uma preocupação também nesses novos arranjos de tentar absorver ou capturar as formas como, na pesquisa e desenvolvimento classicamente considerada, a inovação cumulativa e sequencial no campo dos vários setores da indústria possa ser regulamentada, possa ser disciplinada. E essa também é uma das principais questões. Porque imagine que na sequência da inovação em que vários participantes ou partes atuem em colaboração, haja preocupações relacionadas à titularidade dos direitos discutidos. Então a propriedade intelectual nunca será irrelevante nesse contexto. E é isso que é muito claro nessa releitura que se faz. O último livro publicado pelo professor Mark Lemley, por exemplo, mostra muito bem essa dificuldade de se discutir, por exemplo, temas relacionados à inovação aberta e essa multiplicidade de partes, as formas de colaboração, os resultados dessas formas de colaboração, sem examinar como a propriedade intelectual e os direitos de propriedade intelectual poderiam ser revistos nesse contexto e como se aproveitar da engenharia
das obrigações e dos contratos e dos sistemas de responsabilidade civil, contratual e extracontratual no campo dessas redes colaborativas em pesquisa e desenvolvimento, que torna justamente esse processo bastante interessante. E segundo, porque nessa minha análise dos modelos normativos, os contratos de licenciamento de direitos de propriedade intelectual, subcontratação, cessão, contratos de P&D propriamente dito, joint ventures, eles se tornam basicamente uma peça de uma grande estrutura ou engenharia para que essas redes de P&D possam ser melhores reguladas no contexto de inovação aberta, porque há vários interesses em jogo. E se na arquitetura das relações jurídicas e dos modelos legais adotados pelas partes, os interesses variados não forem contemplados, na minha visão, há tendência irreversível para desequilíbrio dos poderes em torno desses arranjos e também para os litígios. Então, numa perspectiva um pouco mais preventiva, a ideia é de se evitar, né? E assim, terminando essa minha exposição, algumas preocupações vão estar nesse meu trabalho, que são justamente de enfrentar os novos mecanismos baseados em ferramentas de internet que examinem como a pesquisa e desenvolvimento em rede, P&D, na indústria, nos espaços ou na esfera pública, institutos de pesquisa, universidade, possam ser organizados. Porque essa é uma tendência atual, muitas vezes direcionada pelas demandas dos principais endereçados, os sujeitos finais, os clientes, os distribuidores, financiadores. Então, é claro que nesse campo, sem falar em crowdsourcing e as novas estratégias justamente de produção e desenvolvimento não estariam aqui em consideração. E novos arranjos de contratos de gestão dos direitos de propriedade intelectual que sejam modelos mais adequados para disciplinar pesquisa e desenvolvimento e compartilhamento dos resultados e benefícios decorrentes da atividade central. Então, esse é o quadro eu diria, de revisão, ou melhor, de recontextualização da forma como o direito, nas suas várias estruturas, propriedade, contratos e responsabilidades, vai orientar o trabalho de pesquisa e desenvolvimento em rede, em colaboração. E isso provoca e sempre torna muito mais instigante o trabalho de se escrever e de se discutir em torno desse tema que parece ser o objeto dessa nossa parceria, dessa nossa colaboração. E aqui, mais uma vez, manifestando a minha gratidão à professora Mônica Guise, não só pela amizade, porque ninguém poderia simplesmente agradecer a amizade, mas sim pelo estímulo constante de trazer esses temas a uma plateia tão seleta como essa. Aqui também agradeço pela atenção e encontro aqui também faces conhecidas e amigos, e que espero ser um trabalho bastante promissor no futuro. Só para concluir, como todos aqui que me antecederam também puderam falar um pouquinho só sobre a experiência da universidade, dos seus departamentos, a Universidade Federal de Minas Gerais hoje é uma das maiores instituições de ensino federal no Brasil, ao lado da Universidade Federal de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Universidade de Brasília, e levam justamente indicadores muito positivos para o mundo no campo da pesquisa, da extensão e do ensino. E no caso específico da UFMG, nesse campo que nós estamos aqui estudando, nós temos não só a linha de pesquisa Estado, Relações Transnacionais e nas fronteiras da inovação e tecnologia, em sede de pós-graduação em Direito, mas também em cotutela com a Universidade de Estrasburgo e a Universidade de Barcelona, na Europa, que trazem essa possibilidade de abertura também internacional a esse projeto inicial que nós nos dedicamos. E também o mestrado profissional em inovações biofarmacêuticas, conduzidos por um bloco de unidades dentro da Universidade Federal de Minas Gerais, e que permite esse trabalho também de explorar a propriedade intelectual em várias de suas frentes.
e também a agregar e fortalecer a rede mineira de propriedade intelectual. Eu sou um paulista radicado em Minas Gerais, mas dividindo a minha vida basicamente entre São Paulo e Belo Horizonte, que é uma cidade extremamente agradável para aqueles que não conhecem, e que mostram justamente a importância dessa rede nossa, formal e informal, de colaboração na pesquisa, no ensino, na extensão, da propriedade intelectual, da inovação e das novas preocupações da sociedade global do conhecimento. Agradeço a todos, muito obrigado. Estou à disposição para perguntas e, eventualmente, quaisquer outras orientações após o término das nossas aulas. Obrigado. Fabrício, muito obrigado pela sua apresentação. Eu noto que o professor tem uma capacidade analítica, de estruturação de raciocínio e uma preocupação em fazer uma pesquisa contextualizada com a realidade, compreender o contexto de aplicação para depois trabalhar reflexões jurídicas importantes para esse contexto. Essa combinação é extremamente importante, acho que mostra uma mente, um intelecto muito privilegiado e aberto a essa multidisciplinariedade. Parabéns por isso. Acho que o professor está sendo modesto quando diz que está apenas produzindo um paper. Eu acho que isso mais se aproxima de uma tese de cátedra, de titularidade. Está muito bem estruturado o raciocínio. Fica aqui o registro da nossa ansiedade para poder tomar conhecimento desse trabalho quando ele estiver disponível. Então, eu passo agora a palavra ao doutor Juliano, que falará sobre inovação aberta, aspectos contratuais no setor de defesa aeronáutica e aeroespacial, pedindo perdão para encarecer a necessidade aí de tentarmos respeitar os 20 minutos. Muito com a palavra, doutor. Obrigado, professor Engler. Obrigado, professor Engler. Bom dia a todos. Eu gostaria de iniciar minha fala agradecendo a organização, professor Pimentel, professora Mônica Guise, professor Mário Engler, pelo convite. Eu fiquei muito contente, um pouco apreensivo também, mas contente principalmente. Mais contente depois de ouvir as palestras e espero que possa, pelo menos, contribuir com alguma coisa. Meu nome é Juliano Scherner Rossi, eu sou procurador federal, aluno do mestrado do programa de pós-graduação da Universidade Federal de Santa Catarina e integrante do grupo de pesquisa em propriedade intelectual e transferência de tecnologia. O professor Pimentel é o coordenador. Eu, antes de passar propriamente ao tema do seminário, eu gostaria de explicar ou detalhar um pouco para vocês o tema da minha pesquisa e que, na verdade, vai orientar a exposição que eu vou fazer a seguir. O meu tema de pesquisa diz respeito à escolha do parceiro. Nós estamos falando em indústria de defesa. O governo tem um papel proeminente e o governo escolhe parceiros. Esse processo de escolha deve ser um processo, no mundo democrático, pelo menos, deve ser um processo racional, um processo que possa ser justificado, e essa justificação passa por obediência a certos critérios, e o direito deve, pelo menos assim acredito, contribuir ou fornecer esses critérios para que essas escolhas sejam feitas. Dentro de um esquema de inovação aberta, nós temos desde a decisão da pesquisa até o produto no mercado. Institucionalmente, isso pode ser conduzido de diversas maneiras. A partir do momento em que nós adotamos um sistema de inovação aberta, vocês perceberão que as paredes, digamos assim, desse funil são permeáveis, e cada vez que uma dessas setas cruza essa película, nós somos obrigados o direito, de certa forma, vai ser obrigado a regular esse tipo de relação com os atores externos. Isso pode ser mais complexo à medida em que, em vez de nós termos um único funil com esse modelo, nós temos modelos de cooperação, coparticipação, coautoria, em que eles se sobrepõem. Então, realmente, como enfatizado antes aqui, esses modelos contratuais, esses arranjos podem ser bastante complexos.
Dentro de um modelo liberal, acreditava-se ou acredita-se que, garantindo um regime de liberdade dos atores, esse modelo de liberdade será suficiente, ou pelo menos necessário, a que haja a inovação, a criatividade, a inovação fazendo parte o desenvolvimento econômico fazendo parte desse mesmo pacote. Verifica-se, por outro lado, que, em razão, em particular, da importância da tecnologia hoje e de como o desenvolvimento tecnológico acontece, o simples modelo de garantia de liberdades não parece suficiente, porque nós temos um ambiente que exige, geralmente, grande investimento. Investimentos exigem capacidade de organização, existem investimentos, exigem pessoal qualificado para poder trabalhar com isso, e nem sempre o modelo, digamos, liberal clássico é capaz de garantir esse tipo de desenvolvimento. O governo passa a ter, então, uma grande importância, não apenas como fomentador, mas especificamente, ou em muitos casos, como próprio financiador e desenvolvedor de tecnologia, especialmente aquelas que o mercado está menos interessado. E o caso clássico seria o da saúde, de doenças tropicais, por exemplo, né, que a indústria farmacêutica não parece desenvolver ou parece estar interessada em outros campos mais lucrativos. Um pequeno panorama do mercado de defesa no Brasil. Nós, hoje, somos o 12º orçamento em defesa do mundo. Tá? Em primeiro lugar são os Estados Unidos. Eles não apenas são o primeiro lugar, mas eles são o maior, eles sozinhos respondem por mais da metade do orçamento da defesa no mundo, ou seja, percebam que existe uma assimetria muito grande com todos os demais países. Mas isso já foi diferente. No passado, na década de 80, nós chegamos a ser o 8º orçamento do mundo em defesa. O professor Pimentel enfatizou, nessa época, na década de 80, houve uma concorrência internacional muito interessante, muito relevante para nós. Nós perdemos na Arábia Saudita vários veículos de combate, um deles o tanque Osório. O tanque Osório teve, no quesito técnico, ele superou os modelos americanos, franceses. Questões estratégicas acabaram definindo a escolha da Arábia Saudita, não foi o produto brasileiro, mas isso, de certa forma, revela que houve um padrão de excelência tecnológica comparável ou excedente em tecnologia dos países desenvolvidos. Com relação à pesquisa, nós temos um orçamento de investimento modesto, na ordem de 30 milhões de reais ao ano, apenas para comparar com os Estados Unidos, que há um investimento, ou em 2003, o investimento deles era da ordem de 40 bilhões de dólares. Perto do total global do orçamento da defesa, o nosso orçamento de pesquisa e desenvolvimento é um orçamento modesto. Um estudo do IPEA, um estudo setorial do IPEA, acabou identificando alguns dos problemas da gestão da defesa no Brasil. Aproximadamente 75% do orçamento da defesa vai para pessoal, ou seja, não é apenas uma questão de quantidade, mas de alocação de recursos também. Nós temos um marco jurídico, um marco jurídico recente, uma lei do ano passado, a lei 12.598, que estabelece as diretrizes a respeito das compras feitas pelo Estado, não apenas das compras, mas também já trazendo para a palestra como os diversos atores podem ou se correlacionam nesse ambiente de mercado. Os principais documentos do Brasil na questão da defesa, públicos não apenas no sentido de serem oficiais, mas públicos no sentido de serem abertos, né, de divulgação irrestrita: a Política Nacional de Defesa, a Estratégia Nacional de Defesa e o Livro Branco da Defesa Nacional. São publicações do Ministério da Defesa.
que trazem ou que dão a estratégia de defesa, os caminhos a serem seguidos, estabelece a política de defesa no Brasil, né? Esse estudo do IPEA ele foi muito interessante porque ele identificou que ao longo dos anos, especialmente desde a década de 80, o orçamento da defesa não variava muito no seu valor nominal reajustado, corrigido. O que nós tínhamos, e principalmente o principal problema nesse caso, era que as políticas eram descontinuadas. Nós chegamos a ter uma base industrial de defesa muito forte, mas ela foi desarticulada com o tempo, e é isso que se busca fazer hoje, a reorganização dessa base industrial de defesa. Segundo algumas diretrizes, o desenvolvimento tecnológico independente com produção de tecnologia nacional de ponta, tá? Isso seria coordenado pelo governo. Ele, evidentemente, é o maior comprador, ou talvez o único comprador de defesa no país, com tecnologia de vanguarda. Um aspecto interessante da Estratégia Nacional de Defesa é que os imperativos estratégicos sobrepõem-se aos imperativos comerciais. O que isso significa? Que o nosso modelo de desenvolvimento ou de compras de produtos de defesa, ele baseia-se na compra pelo governo nacional apenas, e que isso deve ser suficiente para que o modelo se sustente. Vai-se buscar mercados no exterior para os produtos brasileiros, mas eles não podem, a indústria nacional, a base, não pode depender das compras exteriores para poder se manter. A produção estatal, e eu coloquei o termo supletiva, em retrospectiva não me parece talvez o termo mais adequado nesse caso, ele significa que o governo, ou a produção industrial, a produção intelectual de desenvolvimento na área de defesa, será de ponta, e será assim até que isso seja economicamente viável para que o parceiro privado possa, a partir daí, cuidar da produção. Então, ele é centrado especificamente ou especialmente nos institutos de tecnologia estatais, sempre com essa visão de futuro de que eles devem passar à iniciativa privada assim que forem economicamente viáveis. E a Estratégia Nacional de Defesa identifica também 3 setores estratégicos: espacial, cibernético e nuclear, espacial, tecnologia e construção de veículos lançadores de satélites, satélites geoestacionários, desenvolvimento de telecomunicações, posicionamento global, cibernético, relacionado à guerra cibernética, institutos de pesquisa e de defesa cibernética, e no caso do nuclear, nós temos especificamente o submarino nuclear, a propulsão nuclear, prospecção de urânio, e a produção de energia elétrica por fontes, por geradores termoelétricas, né, com geração nuclear. Considerando o aspecto da defesa, pergunta-se, afinal de contas, como é que é possível haver inovação aberta nesse campo, já que ela é toda cercada de sigilo e preocupações estratégicas, né? É um mercado de regulação, regulado intensamente, então isso impõe várias limitações aos atores. A oferta e a demanda são concentrados. A oferta é concentrada porque nós temos basicamente um único comprador no país, e a demanda é concentrada e a oferta também é concentrada, porque são poucos as indústrias que têm essa capacidade. Mas existem algumas oportunidades, né? Parcerias de institutos de ciência e tecnologia com o governo, indústria nacional, transferência de tecnologia como compensações tecnológicas, licenciamento, cessão, desenvolvimento de sistemas duais, que são sistemas com uso militar e civil, spin-offs. Caso de sucesso, ou pelo menos exemplo de manual, o caso da NASA, que licencia, que a partir das tecnologias desenvolvidas na NASA se iniciam companhias que a partir daí se apropriam ou se utilizam aquela tecnologia para uso civil.
Existem alguns limites à autonomia privada nesse caso. A exploração e a cessão da patente são condicionados à prévia autorização governamental. Existem algumas questões internas relativas ao governo com relação à implementação dessa cláusula legal aí, mas isso é uma diretriz legal. Isso abrange a transferência de tecnologia. Bom, a lei não estabelece limitação nesse particular. Os contratos teriam que cuidar, justamente por conta disso, os contratos devem cuidar de garantir essa abertura que a lei, pelo menos, não põe obstáculo. Algumas cláusulas exorbitantes. A criação ou alteração de PED, Produto Estratégico de Defesa, que envolva ou não o país, isso é regulado, né? E a capacitação de terceiros em tecnologia para produtos estratégicos de defesa, isso também é matéria de regulação. O campo do sigilo aqui, ele talvez a confidencialidade seja um dos aspectos mais importantes, né, no campo da inovação aberta na defesa. Os pedidos de patente e depósito, eles têm caráter sigiloso e é proibido o depósito no exterior, salvo autorização governamental. Como dito anteriormente, existem alguns aspectos internos de encaminhamento que ainda não foram plenamente resolvidos, mas essa é uma diretriz legal e os contratos devem estar preparados para isso. A lei prevê também a segregação, que é um aspecto que não consta da lei de inovação, segregação para pesquisa, projetos, desenvolvimento, produção e industrialização de produtos ou sistemas de defesa. No que se refere ao sigilo, se nós estamos diante de ambientes públicos, isso pressupõe uma publicidade. Em defesa, sigilo. Bom, o instrumento pelo qual o governo se comunica com a sociedade, um dos instrumentos é o edital. O edital vai detalhar o objeto da pesquisa, financiamento, parceiros. Mas, ao mesmo tempo, quem monitora, é possível o monitoramento da pesquisa, de como a pesquisa se desenvolve por meio do monitoramento desses editais. Então, o ideal seria que não houvesse editais. Mas o fato é que a lei prevê que eles existam, então existe um aspecto aí de discussão dentro do TCU a respeito do que pode ser publicado, do que deve ser confidencial. Aquele acórdão do TCU, um acórdão de 2009, ele diz peremptoriamente que a cláusula de confidencialidade é incompatível com os contratos administrativos. Esse acórdão trata de um caso interessante com relação à usina de Belo Monte. O Operador Nacional de Sistemas, se eu não estou enganado, contratou uma das empreiteiras da obra, não é Andrade Gutierrez, é a Odebrecht, se eu não estou enganado, para desenvolver o EIA-RIMA, e esse contrato trazia cláusula de confidencialidade, e o TCU vai me dizer o seguinte: EIA-RIMA é informação pública, vocês não podem colocar confidencialidade, colocar cláusula de inconfidencialidade num edital, num contrato que visa justamente a publicidade. O EIA-RIMA deve ser de conhecimento público. Mas ele foi além ao dizer o seguinte: cláusula de confidencialidade é incompatível com o contrato administrativo, com 3 exceções. Essas exceções não foram tratadas no acórdão, elas foram um signaling. Segurança nacional, investigações policiais e casos genéricos em que haja necessidade de sigilo. Então, quer dizer, em tese, existe abertura para cláusulas de confidencialidade nos contratos administrativos, mas não há precedente no TCU. A licitação, a Lei 12.598 estabeleceu a licitação como regra, mas
as exceções vieram especialmente na lei de licitações. A nossa lei de licitações, ela é uma lei que foi... Ela está num contexto um pouco antigo, se é que eu posso dizer dessa forma. Ela tem uma preocupação muito forte, ela está num contexto de legitimação pelo procedimento, ou legalidade pelo procedimento. O procedimento, a licitação é boa quando ela obedece aos parâmetros estabelecidos, ao procedimento que tem foco especialmente no controle contábil, ou seja, ver se o documento se encaixa naquilo que está previsto em lei, quer-se crer que isso seja uma boa licitação, mas boa não no sentido jurídico, boa num aspecto geral. Boas licitações no sentido jurídico podem ser más licitações no sentido econômico. Então, existe uma abordagem um pouco mais moderna hoje, com a emenda constitucional da 19, que tratou da eficiência no serviço público. Houve uma modificação, isso aos poucos veio sendo agregado à lei de licitações, mas não há uma lei nova, né? Houve as emendas. Então, digamos assim, com o tempo foram se agregando exceções ao princípio da licitação, pontualmente, especificamente. Bom, qual é o problema disso? Nós saímos de um modelo de controle total para um modelo de discricionariedade total, se é que eu posso chamar dessa forma, que com um déficit de transparência muito grande. Então, nós temos isso é algo a avançar na lei de licitações, mas, do ponto de vista do mercado de defesa, nós temos várias exceções que, em tese, permitem que a licitação seja dispensada e, em especial no caso da tecnologia, da inovação, a construção dos ambientes especializados e cooperativos de inovação está à margem, ou está dispensada da licitação. Temos agora o problema do déficit de transparência. Com relação à seleção do parceiro privado, a Lei 12.598 traz alguns... Não são balizas, são algumas preferências, né? As empresas nacionais para produtos estratégicos, os bens produzidos no país ou com conteúdo nacional, transferência de propriedade intelectual ou participação na cadeia produtiva a instituições de ciência e tecnologia ou empresas nacionais. É possível contratos seriam concessões, no caso, né? Pesquisa e desenvolvimento por meio de concessões administrativas, que é um instituto ainda pouco desenvolvido. Eu, por exemplo, não conheço casos de concessão administrativa para pesquisa e desenvolvimento, mas a concessão administrativa seria uma espécie de concessão de serviço público em que o governo seria o destinatário final. Eu, como exemplo, darei o caso das prisões. O dia que os governos resolverem privatizar, entre aspas, evidentemente, as prisões, será provavelmente por um modelo de concessão administrativa. A lei não baliza critérios, nós precisamos de critérios democráticos, transparentes para a escolha desses parceiros. Esse é o objeto da minha pesquisa. Mas, em tese, se seguirmos o modelo clássico positivista, nós estamos no campo da discricionariedade. Isso vale não só para o juiz da decisão judicial, mas se considerarmos que não há, pelo menos eu penso que nesse caso, uma diferença qualitativa entre o executivo, que deve executar as leis, e o juiz, quando decide um caso concreto, ambos devem aplicar a lei. Existe um ambiente de discricionariedade. Quando se fala em déficit de transparência, eu estou preocupado com dois aspectos em particular: a corrupção e a ineficiência. Eu tenho um caso em particular, eu tenho pouco tempo para poder terminar, mas eu vou mencionar rapidamente. A Itália, depois das operações Mãos Limpas, editou uma lei chamada Lei Merloni, muito parecida com a nossa, de licitações. O Conselho Europeu, com base nas diretivas 17 e 18 de 2004, acabou
criando um modelo, um quadro único de licitações para toda a União Europeia, e a Itália foi obrigada a mudar. Quando ela fez isso, chegou-se a seguinte... Bom, peraí. Nós tínhamos um modelo focado no controle contábil, agora nós temos um modelo europeu que é diferente, que é focado na defesa da concorrência. O objetivo dos dois modelos é o mesmo, nós queremos os melhores contratos, mas os mais melhores não no sentido jurídico, mas melhores no sentido econômico, nós queremos contratar mais e melhor. Quando o foco mudou para a defesa da concorrência, surgiu a questão da relação com os parceiros privados, com as empresas. E, a partir daí, passou-se ou pelo menos nós temos um modelo que é centrado no diálogo, e o diálogo normalmente é público. Por quê? Porque nós temos que garantir a concorrência para que nós garantamos as melhores condições econômicas do contrato. Se nós estamos num ambiente de sigilo, nós, ao mesmo tempo, estamos restringindo informação, e, em tese, estamos restringindo concorrência, o que faz com que, em tese, nós não tenhamos, talvez, os melhores contratos. Então, essas são as minhas preocupações com relação à maneira aberta como existe, como é permitido, pelo menos, conforme o quadro legal hoje no Brasil. Alguns outros aspectos contratuais. Esse mesmo acórdão do TCU veda a arbitragem nos contratos administrativos. Não existe nenhum princípio explícito no Brasil. Eu vou citar para vocês o caso da Espanha, em que a Constituição espanhola diz o seguinte: o governo espanhol só pode ser julgado pelos próprios juízes. Isso é expresso lá, não é expresso aqui. Eu quero crer que isso acabe servindo como baliza para, apesar de não estar expresso, que acabe servindo como baliza para todas as análises que o TCU vem a fazer com base nesse princípio que não é explícito aqui, mas parece servir de guia. Bom, eu encerro aqui a minha conferência, então agradeço a todos pela paciência, mais uma vez agradeço à organização. Os meus e-mails estão aí, aqueles que quiserem continuar se comunicando comigo, eu fico à disposição de todos. Obrigado. Agradeço a apresentação do professor Juliano, muito instrutiva. Eu, que não conheço nada aí do mercado de defesa, percebo que é uma atividade econômica regulada, com umas características específicas de contratação com o setor público muito interessante.